essa situação com o técnico, que no lado ele não estava aguentando mais, né? Os caras que os caras que o Zubeldia utilizava nos lados com a LDU eram caras muito físicos. É o Ron Julio lá que jogava no Santos, que é um trator. E do outro lado também, esses pontas que a LDU tinha, quem tem no futebol brasileiro? O Botafogo, por exemplo. O Botafogo tem esses caras, tipo o Júnior Santos, né? Não é comum, não é só que o cara, não é ponta que faz apenas o um contra um, que dá pedalada, que é rapidinho. É ponta que faz muita coisa tática, como os caras do Botafogo faziam e fazem até hoje, e como os caras da LDU faziam também. O São Paulo não tem exatamente... O cara que faz mais ou menos isso é o Rato, né? O Ferreirinho e o Eric, para mim, são outros pontas, são caras mais leves, mais de contra-ataque. Você gostou da contratação do Zubeldia, sim ou não? Beleza? Sim. Bem seca, assim, sim ou não? Gostou ou não gostou? Vocês me falem aí se você gostou. Vou insistir num ponto, vou continuar lendo a galera aqui, daqui a pouco eu insisto no ponto, sobre o elenco do São Paulo, se tem a ver com o Zubeldia. Eu sei que não pode ter uma sobreposição e tudo mais, mas a turma que ele vai encontrar é essa aí. São jogadores, alguns com mais de 30 anos e tudo mais e tal. Essa é a minha questão agora sobre que eu fico pensando sobre o Zubeldia. Se essa turma que tá aí vai atender ao que o cara quer. Que às vezes é comum o cara chegar, não, agora eu quero um jogador que faça assim. O São Paulo tem, diferentemente do ano passado, tem 4 jogadores de lados, mas eu acho todos mais leves. 5, se você contar o Rato. Mas todos mais leves, né? Você tem o Ferreirinha, o Eric, e tem também os 2 meninos da base, o William Gomes e o Henrique, que foram pouco utilizados até o momento, né? Mas são jogadores leves. Os da base, eles podem até fazer mais a função tática do que o Ferreirinha. O Eric até faz, né? O Eric faz mais essa... recompõe, tal, mas são jogadores leves, né? Rafael Pereira, um pouco de casca e rebeldia pode cair bem, não acham? Rebelde bonitão como esse ganhar no Equador eu já me apaixono. Eu parece fazer a estreia dele, justamente contra o Barcelona de Guayaquil, quinta-feira que vem, lá no Equador. Ao menos ele conhece, já foi lá, já viu como é que é. O último jogo dele sob o comando do LDU foi uma derrota, inclusive para o Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil 1-0. Mas depois ele foi campeão, em cima ganhou, passou pelo Barcelona de Guayaquil e conquistou o título equatoriano contra o Del Valle. Jorge Santos, você acha que o Rames terá espaço com o Zubeldia? Se sim, como ele poderia ser aproveitado? Eu acho que não. Pensando do que se sabe sobre ele. Se esse é um jogador de intensidade e velocidade, não é muito a dele, me parece. Ele tinha o 10 dele mais talentoso, que é muito mais jovem que o Rames, era o reserva e entrava em alguns momentos. Contra o São Paulo, curiosamente, ele surpreendeu no jogo da volta no Morumbi, mesmo tendo a vantagem da primeira partida 2-1, ele colocou o 10 da LDU de início. Aí sim num 4-2-4 mesmo. E marcando a saída de bola do São Paulo meio que se confundiu. Aí o 10 foi expulso logo no primeiro tempo. E o São Paulo ficou com um a mais. Aliás, foi o jogo que o São Paulo juntou Rames, Lucas, Caleri e Luciano com o Dorival. Conseguiu ganhar no final com um gol de cabeça do Arboleda depois do escanteio e perdeu nas penalidades o jogo que o Ramos bateu o pênalti por cima, né? Acho que o Rames com ele pode até ser utilizado, mas não com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas, aquela coisa do torcedor. Coisa que, aliás, nem Dorival, nem Carpini conseguiram fazer. Jogar todo mundo junto, não vai jogar. Jack Daniel, apesar de ser uma excelente troca, não me preocupa o fato de ter passagem curta em todos os clubes. Falaram que ele pede demissão se for contrariado. Dizem que ele é muito enérgico mesmo e que nessa pegada aí. Bom, acho que são duas coisas, né? Primeiro, tem que ter um entendimento de parte a parte. Entendimento de como o cara é e o entendimento dele de que ele está dirigindo agora o maior clube da sua vida. Maior que o Lanús, maior que o Cerro Porteño, maior que todos os outros. É maior. Se discuta ou não,
se ele vai ter a maleabilidade de entender como a banda toca num clube desse tamanho, né? Diga lá. Sim, e com jogadores graúdos, né? Sim. Se o LDU tinha o Guerreiro, Paulo Guerreiro, o São Paulo tem uns 5 guerreiros, né? Guardando as proporções, né? Para lidar com isso, né? Então, sim, para ele também acho que é um desafio diferente, é um baita desafio, acho que é um desafio profissional grande para tentar triunfar no Brasil. O mercado brasileiro paga muito bem, então para ele deve estar valendo a pena em termos financeiros. E sim, é uma outra realidade a que ele estava vivendo, por exemplo, na LDU, o que ele viveu nos outros clubes que ele comandou, né? Agora, a rodagem ajuda, né? Conhecer bem adversários ajuda. E eu tenho esse perfil de treinador, depois da entrevista, né? São treinadores, são esses caras obcecados por futebol. Eu imagino que ele tenha traçado um relatório bem consistente sobre jogadores do São Paulo, jogos do São Paulo, porque esses caras são bem antenados. E ele sabia que estava no radar do São Paulo desde o começo do ano. Ainda sobre elenco e ele, Danilo Pérez tem uma boa mensagem. Algo inédito para ele é ter um bom elenco. Por não ter, costumava manter mais os titulares. No São Paulo, quanto mais rodar e usar todo o elenco, terá mais sucesso. Boa mensagem do Danilo. Por que, Arnaldo? Eu vou perguntar para você. Essa questão de ter elencos mais pobres, vamos dizer assim, ou mais enxutos, ou menos recheados, também, em toda a vida, também eu diria que foi um ponto importante no fracasso do Carpini. Porque aí tinha aquela coisa, ele não trocava tudo, não fazia todas as trocas, ele morria abraçado com troca para fazer, como se ele não tivesse acostumado com a fartura. Esse é um ponto que o nosso Zubeldia vai enfrentar, me parece. Claro, fazer essa administração, né, de vaidades, egos e tal, só que tem, acho que, uma diferença grande aí, além da maior experiência do Zubeldia em relação ao Carpini, muito maior, que agora o jeito de administrar do Carpini está reconhecidamente fracassado. Essa coisa de contentar todo mundo, vem pra cá, tal. E menos que a diretoria, é verdade, mas os jogadores perderam não o crédito de campeões do ano passado, a torcida gosta, nunca pegou o pé de nenhum jogador ainda esse ano, só o Rafa, só o Hélio por causa do contrato, o Juan e tal. Os jogadores do São Paulo deram uma murchadinha, né? E sabe, não é só o Muricy que ficou bancando o Carpini o tempo todo, os jogadores do São Paulo também. Sim. E aí agora, com o time na lanterna do Brasileiro, devendo a Libertadores, o técnico chega com agora os jogadores têm, eu acho que, se mexer um pouco, aquela zona de conforto que existia, de certa forma, depois do título inédito da Copa do Brasil. A minha impressão é que vai se deteriorando aos poucos, né? A zona de conforto. Sempre oficial. Arnaldo Tironi, queria mensurar a opinião de vocês sobre a diferença entre técnico sul-americano e europeu. Se o Filipão conhece futebol brasileiro, nota 10. Que nota vocês dão para o Zubeldia? Não sei ainda, mas eu acho que era melhor ele do que um europeu, neste momento. Meio de temporada sem dúvida. Mas eu não sei a nota dele. Mas também é uma aposta, né? O que eu sei dele é do dele lá na LDU e no Lanús, que eu vi. Claro que a questão aqui assim, qual a temporada que você tem? Se você tiver uma temporada como sei lá, do Santos, Série B e Paulista, para que você vai contratar um técnico gringo? Uhum. Né? Se você tiver uma temporada, sei lá, só com Brasileirão Série A mesmo, que não o Santos, e Copa do Brasil, para que você vai contratar um técnico gringo? Sim. Se você vai ter uma temporada que você volta para Libertadores e torna isso... Por isso que para mim não fazia o menor sentido
contratar o Carpini, que em termos de técnico, com todo respeito, nem passaporte tinha, não tinha saído do país, sendo que o São Paulo elege a Libertadores como uma das suas prioridades. Se você tem uma Libertadores e quer apostar ficha na Libertadores, faz sentido você contratar um técnico gringo sul-americano que conheça a Libertadores, as viagens, os deslocamentos, os locais, os adversários. O técnico europeu, além de não conhecer esse tipo de dinâmica e demorar um tempo a mais para se adaptar, o cara chegaria aqui nessa loucura das 3 competições, com a Libertadores como prioridade, seria mais caro o técnico europeu. Ô Filipão, o que a gente discutia é aquilo, se você não tem uma opção boa sul-americana, e acho que tinha o São Paulo algumas para arriscar, aí é melhor o Filipão que o europeu a essa altura. Mas acho que o São Paulo tinha algumas opções, dentre elas o Zubeldia. E aí eu acho que o que acontece? Filipão, não dá para assinar contrato até o final de 2025. Você tem que saber que em novembro você vai ter que procurar o próximo técnico. Sim. E o Filipão já está numa fase da carreira que ele dá uma estilingada. Com o Zubeldia não é nenhuma garantia, mas você. Porque até foi o São Paulo que sabotou o projeto do Crespo. Não fazia sentido você ficar por 2 anos. Primeiro ano, sente e tal, monta no próximo ano e vai, né? Foi o tempo que o São Paulo deu ao Rogério, por exemplo. Débora Rocha, se o Palmeiras é beneficiado pelo comportamento do Abel, está na hora da gente fazer também. Força para o Zubi. Eu não sei se é exatamente igual o esquema, né? Se é uma estratégia do Zubi, mas dizem que ele é muito enérgico na beira do campo, pelo que se viu por aí. Edson Edinger, boa tarde, Stan Laurel e Oliver Hardy.